Bom, pessoal, hoje, nesse vídeo aqui, eu vou dar continuidade à introdução R que nós estávamos vendo. E aqui eu queria mostrar para vocês, falar um pouquinho para vocês sobre o comando table, tá? Esse aqui foi um conjunto de dados que nós vimos na aula, daquela listinha extra, tá? E aí eu já tinha digitado para vocês. E aí, introduzindo o conjunto de dados, vamos dar uma olhadinha para ele aqui. A forma como eu introduzi o conjunto de dados foi uma coluna só para o tipo de esporte e uma coluna com o número de contusões. Aí, no caso, tinha uma coluna que indicava o esporte e outra que indicava o número de contusões. Só que aquele conjunto de dados, uma pessoa muito bem poderia decidir fazer simplesmente assim, ó. Ela poderia pegar metade e colocar uma coluna para o basquete e a outra metade uma coluna para o futebol. Uma coisa assim, ó. Eu fiz um exemplo para vocês. Essa coluna aqui, só dado de basquete e depois outra coluna para dado de futebol. Se você fizer dessa forma, certo? Ctrl Enter para jogar no terminal. A hora que você olha lá o conjunto de dados, espera aí. Vamos lá de novo. Vou colocar o conjunto de dados aqui. Está faltando um parêntese. Deixa eu colocar o parêntese a mais. Que ficou faltando, ó. Tá vendo que ele mostra aqui que fechou agora. Muito bem. Então, a hora que nós olhamos aqui, ele tem uma coluna para o basquete e uma coluna para o futebol. É o mesmo dado, tá? O mesmo dado que você tem aqui, você tem aqui. A única diferença é que aqui, isso aqui é contusão, isso aqui é contusão. Só que tudo que está nessa coluna é basquete, é contusão de basquete, aqui é de futebol. Aqui não, aqui tem uma coluna do tipo de esporte e do tipo de contusão. E aí você vê para cada esporte. Essa forma aqui é muito melhor. Por quê? Porque essa aqui é uma variável do mesmo tipo, contusão, e essa aqui é outra variável. Dessa forma, parece interessante colocar assim, mas veja, isso aqui é contusão e isso aqui também é contusão. Então, você pode ter problemas depois ao usar alguns tipos de software. O ggplot que eu mostrei para vocês depois, ele aceita dados nesse formato. Certo? E esse formato aqui nós teremos que transformar. Aí na aula, eu até falei para vocês como é que vocês transformariam, né? E uma forma de fazer, por exemplo, vamos supor que eu tenho isso aqui, né? Eu posso juntar essas duas colunas aqui numa só. Posso fazer uma coisa assim, por exemplo. Ó. Deixa eu fazer aqui no script mesmo. Eu poderia fazer uma coisa assim, ó. Os novos dados. Q2 transformado. Seria uma coisa assim, um data frame. Aí eu ia colocar uma coluna que ia ser contusão. O que ia ser essa coluna contusão? Ia ser todo o basquete. Ia ser tudo que está no basquete, juntar com tudo que está no futebol. Aliás, deixa eu usar aqui. É o out. E aqui futebol. Essa vai ser uma coluna. Quer dizer, eu estou pegando essas duas colunas aqui. Estou juntando esse vetor com esse aqui. Então, ele vai correndo esse daqui e embaixo dos 5 aqui vai começar o 1 até o final. Essa é uma coluna. A outra coluna, eu vou ter que criar na unha. Que é o quê? Vai ser a coluna esporte. O que eu sei? Eu sei que tem 25 de um tipo e 25 do outro. Então, eu vou criar aqui um vetor e eu tenho que repetir. Vou repetir basquete
25 vezes, certo? E vou juntar isso com a repetição de futebol, também 25 vezes, certo? E se você fizer isso, ó, na hora que você olhar lá o Q2 transformado, é praticamente a mesma coisa, só que aqui está do lado. Isso é uma abordagem que ajuda, facilita, você vai transformar o conjunto de dados. Mas assim, deixa eu só abrir aqui para você ver. Só que essa não é uma forma muito legal de você escrever o conjunto de dados, de você transformar o conjunto de dados. Existe um pacote muito interessante no R que chama Teacher. Então, eu vou pegar install.packages, tdr, vou instalar. Muito bem. E agora eu vou carregar ele. Muito bem, está instalando aqui, que ele foi mais lento do que eu esperava. Carregar o pacote. Muito bem, carreguei o pacote. Aí vamos dizer que eu tenho o dado nesse formato aqui. Que é o quê? Que é o formato que está as duas coisas em colunas separadas. E vamos supor que eu queira deixar nesse formato aqui, que é uma coluna só para o esporte e uma coluna só para o número de contusões. Esse pacote aqui vem com uma função que chama gather. Aí eu vou colocar aqui e você vai ver o que vai fazer. Pronto, transformou para mim. Pegou, ó, colocou basquete e futebol. Se você pegar a questão 2 original, basquete e futebol, tá? Você vê que é a mesma coisa, tá? O que essa função getter faz? Ela pega o conjunto de dados e tenta agrupar as informações ao longo das colunas numa coluna só, tá certo? Se forem duas colunas, ele vai tentar colocar as informações das duas colunas numa coluna só e usar o índice das colunas, o nome das colunas, como uma chave. Tá certo? Se você fornecer duas colunas numéricas, ele vai sempre fazer isso. Então, essa é uma forma de você preparar o dado. Tá certo? Em vez de fazer aquilo que a gente fez na sala. Muito bem. Uma vez que você tem os dados nesse formato aqui, ó, você tem o dado pelo tipo de esporte, você pode querer, por exemplo, saber quantas pessoas tem praticando cada esporte. Aí é que o table entra, tá? O que o table faz? O table cria uma tabela de frequência para as variáveis categóricas. Então, eu vou pegar aqui e vou falar assim para ele. Calcula para mim a frequência no esporte. Então, tem 25 pessoas em cada esporte. Tá certo? Só que você pode fazer mais do que isso com o table, né? Uma coisa que você pode fazer é contar uma variável numérica, tá certo? Mas o que ele vai fazer? Ele vai contar simplesmente aqui o número de vezes que ocorre cada valor de contusão. Ou você pode contar isso ao longo dos esportes. Eu vou contar aqui a contusão, mas em relação ao esporte. Tá certo? E aí ele vai mostrar para você a tabela de frequências só de contusões no caso do basquete e no caso do futebol. Então você vê, por exemplo, que tem uma pessoa só com contusão, com uma contusão, um caso de uma contusão no basquete, um caso de 6, né? Então você vê que as frequências mudaram, né? Isso aqui é a mesma coisa que você faria se você fizesse separado para cada um deles. Por exemplo, aqui só para você entender, ó, aqui está separado no Q2 out, né?
Aqui está separado. Então, se você olhar esse conjuntinho de dados, está separado basquete e futebol. Então, eu posso calcular a tabela de frequência só para essa coluna e só para essa. Ou, no caso do Q2 transformado, eu posso calcular igual eu fiz. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou refazer aquela continha que eu fiz com vocês. E agora eu vou fazer o table separado. No caso desse aqui, que está separado por coluna. Uma coluna de cada vez. Q2, out, basquete. Veja aqui, 1, 4, 5, 6, 5 tal. 1, 4, 5, 6, 5, 3. Ele está contando a frequência. Se eu fizer para o futebol. 6, 4, 2, 1, 2. 6, 4, 2. Só que é muito mais econômico deixar o dado nesse formato aqui e calcular com um único comando a tabela de frequência para os dois esportes. Por isso que eu estava dizendo para vocês que esse formato aqui é muito mais interessante, tá? Então, você pode usar o table para fazer uma tabela de frequência de uma variável ou de duas simultaneamente, uma em relação à outra. Só para você entender o que eu estou falando, não sei se está tão claro esse uso do table, eu vou mostrar para vocês um exemplo que nós já vimos em sala, tá? No questionário de vocês aprenderam a criar uma tabela de frequência. Então, só para a gente voltar naquele exemplo, eu vou pegar aqui, Ctrl Shift e até o final. Vou vir aqui em dados, tabela dinâmica, aliás, eu queria dizer tabela dinâmica. Seleção atual, ok. Aqui eu vou colocar o sexo no eixo X. Aqui eu vou colocar... Vamos pegar uma variável aqui que é interessante. Altura e peso numérica. Vou colocar aqui se é fumante ou não fumante. E eu vou contar o sexo, tá? Se você fizer isso aqui, você vai ter uma variável como essa aqui. Só que aqui, o que aconteceu? O fumante na coluna. É que tem pouco fumante, essa foi uma escolha ruim. Deixa eu pegar uma outra variável. Consumo de bebida alcoólica, tá? Vou tirar fumante. Ah, perdão, eu estou esquecendo de colocar a função. Aqui eu tenho que, não é somar, que eu quero contar. Muito bem. Então aqui eu tenho a variável sexo e a variável fumante. E aqui eu cruzei as duas variáveis e contei as pessoas nas diferentes categorias. Então, por exemplo, eu tenho duas variáveis e eu tenho essas contagens aqui. Eu posso muito bem repetir esse resultado com o comando table do R. O comando table ele atua de forma semelhante à tabela dinâmica do Excel. Tá? Então, eu vou reproduzir esse exemplo aqui no R. Para reproduzir esse exemplo, eu vou usar um conhecimento que nós já utilizamos, que é fazer a leitura dos dados no formato do Excel. E se você se lembra, aqui são os arquivos, o questionário inicial em XLSX está aqui. Então, eu vou ler o questionário. Deixa eu baixar aqui para você não se perder. Tá? Eu vou subir aqui um pouquinho para facilitar. Então, eu vou ler aqui o questionário. Vou usar a função read. Primeiro, vou carregar o pacote, library xlsx. Tá certo? Carreguei o pacote, agora eu vou read xls, dá um tab. Se você der um read e der um tab, coloca um x, já apareceu a função. Aqui eu vou selecionar o arquivo, que é o arquivo questionário, tá certo? O que mais que eu tenho de função? Eu tenho o sheet index, eu vou colocar a primeira planilha e o header,
que é o cabeçalho verdadeiro. Certo? Deixa eu só colocar aqui na outra linha para facilitar a leitura. Vou ler, vamos ver se vai ler. Estou lendo aqui a planilha, vocês estão vendo como ela é um pouquinho maior. Tem 100 pessoas, ela demora um pouquinho mais. Tá certo? Aí se você olhar aqui, o questionário está lido no R. 117 observações e aqui estão os diferentes valores, tá? Muito bom. A gente poderia alterar esses nomes aqui que estão muito ruins, mas eu vou simplesmente tentar reproduzir com o R esse resultado aqui. Eu vou cruzar sexo com a variável lá fumante. Então, eu vou cruzar a variável sexo, está com um nome legal, com o fumante. Então, eu vou lá dar um table. Table. Aí você pode chamar a variável questionário, sexo. E a outra variável que eu quero cruzar contra é fumante. E aí eu dou um table. Aliás, não é essa variável, né? Essa variável aqui é a de bebida, né? Então, voltando aqui, vamos lá. Bom, aqui a gente vê que não tem nenhuma mulher que fuma. Na turma, pelo menos, que declarou que fuma. E homens também muito poucos fumantes. Mas a variável que nós queremos não é essa. É o consumo de bebida alcoólica. Esse aqui, ó. Consumo de bebida alcoólica. Então, vamos lá. Consumo de bebida alcoólica. Table. E aí, ficou um pouquinho feio porque está pequenininha a tela aqui. Deixa eu abrir. Certo? Para reproduzir o comando. Esse table aqui. Aí você vê que aqui é 1611, 1730. Então, vamos ver aqui. 1611, 1730. Esse aqui é o total. É o nunca, né? Deixa eu ver se aparece aqui. Tem o nunca também. 5326. 5326. Veja que é o mesmo resultado, tá? O table ou uma tabela dinâmica, eles têm a mesma função. Tá certo? Da mesma forma que você pode incluir mais uma variável aqui, ó. Aqui eu posso incluir, por exemplo, eu fiz sexo e altura, né? E eu posso fazer isso com relação ao relacionamento amoroso. Então, vou colocar aqui uma terceira variável. Essa variável aqui, veja, que tem gente que é casado, que namora e tal. Eu posso limitar a tabela em relação a só os que são casados. Vamos ver. Tem pouquíssimas pessoas, só tem uma pessoa casada, né? Então, não deu nem para preencher a tabela toda. Mas vamos pegar só os casados ou que namoram. Aí ele preenche. Da mesma forma, eu posso colocar aqui uma terceira variável. Que é aqui, que mais? Relacionamento amoroso. E aí, você vai ter lá 3, né? Para você avaliar. Ele produz a saída tudo de uma vez, tá certo? Ele separa só para casado, ó. Ele separa só para quem namora, tá certo? E aí você tem todas aquelas tabelas todas juntas. É a mesma função lá da tabela dinâmica. Outra coisa que é interessante mostrar também aqui para vocês é com relação ao uso do comando boxplot, tá? Do comando boxplot e do comando barplot. Eu queria falar um pouquinho antes do barplot, para quem não viu. Nós fizemos lá a contagem, né? Aqui era a contagem de contusões, né? E aí eu queria fazer um gráfico disso. Você pode pegar a contagem, o objeto, e criar um barplot na hora, tá? Aí aqui dá para cada número de contusões o número de vezes que ela aconteceu naqueles esportes. Você pode também, ao invés de fazer dessa forma, você poderia criar intervalos. Eu não vou falar dos intervalos aqui nesse vídeo,
mas eu vou falar aqui do boxplot. O boxplot tradicional que a gente viu era fazer o boxplot de uma única variável. Vamos dizer que eu quero fazer do número de contusões. Certo? Beleza, fiz um boxplot do número de contusões. Só que a questão 2, eu tenho também o esporte. Vamos supor que eu queira fazer dois boxplots juntos, do número de contusões por esporte. Como eu poderia fazer isso? Uma forma de fazer isso seria você trabalhar com as colunas separadas. Né? O que você poderia fazer? Vou dar um exemplo para você. Eu poderia pegar aqui esse conjunto de dados que eu já fiz em colunas separadas, que é o Q2out. Ó. Q2out. Está em coluna separada. Eu poderia vir aqui. Eu vou fazer uma funçãozinha aqui, que eu não vou explicar agora o que é, mas ela divide a telinha aqui em uma linha, duas colunas. Tá? E agora eu vou fazer um boxplot para cada um separado. Vou fazer o boxplot. Opa, peraí que eu apertei uma tecla sem querer. Da questão 2, out, só do basquete. Certo? Eu vou fazer um boxplot dos dados do Q2 out, só do futebol. Preencho aqui, ele fez dois boxplots. Olhando aqui eu vejo que existe maior variabilidade aparentemente aqui com relação ao futebol no número de contusões do que no basquete. Mas eu não precisaria fazer esses dois separados. Como eu tenho os dados nesse formato aqui, ó, eu posso usar direto esse conjunto de dados e usar um recurso do boxplot, que é esse aqui, ó. Primeiro eu vou voltar a telinha a ficar com um espaço só. Beleza. Agora eu vou criar um boxplot de duas variáveis. Como que é a sintaxe? A sintaxe é uma fórmula, que é a seguinte fórmula. Ó, eu tenho a variável esporte e tenho a variável contusão. Então eu quero fazer um boxplot da contusão ao longo do esporte. E os dados que eu vou usar são os dados da questão 2, que é esse aqui que a gente digitou lá em cima. Aqui eu chamei de questão 2, tá vendo? Então eu vou usar os dados da questão 2 e vou fazer contusão por esporte boxplot. E a hora que você faz isso, ele faz dos dois separados, já coloca o nome da coluna, e aí você pode comparar os dois no mesmo gráfico, tá? Então é melhor fazer assim do que fazer separado, tá certo? E esse aqui você já pode usar os dados do jeito que está. Então tanto o table quanto o boxplot, ele pode ser usado com duas colunas de valores também. Que mais que eu gostaria de mostrar para vocês aqui? Isso aqui são algumas coisas que nós vimos na aula. Bom, para quem não viu, média é min. Deixa eu só pegar o conjunto de dados 3. Para você calcular uma média, você usa a função min. Tá certo? Min. Para você calcular uma mediana é median. SD é desvio padrão. E esse aqui é o caule folha, tá? Stem. Tá certo? Como nós vimos na aula, você pode mandar o caule variar de 5 em 5 até o último. Você pode fazer algo como isso. Ó. A hora que você manda, ele vai criar um caule que vai de 5 em 5 até o último. Bom, são algumas opções. Você pode usar a opção padrão. Mas é uma opção que você tem. Que mais que nós vimos na aula? Nós vimos um pouquinho do comando cut, tá certo? Mas o comando cut eu posso falar dele numa outra oportunidade. Então, por hoje, nós já vimos um pouquinho sobre preparação de dados, nós vimos o histograma, aliás, nós vimos o boxplot. Depois, no próximo vídeo, eu falo um pouquinho sobre outras coisas. Tá ok?